Já pararam para pensar no poder que pode estar escondido numa única frase de um texto super antigo? Hoje, a gente vai mergulhar em um verso que ensina algo incrível sobre a busca pelo conhecimento. Vamos ver como a forma como se pede algo pode mudar completamente o que se recebe. O nosso foco é esse aqui, Provérbios 2, verso 3. À primeira vista parece até simples, né? Mas, se a gente olhar com mais calma, tem uma dinâmica muito interessante acontecendo. O texto fala em duas ações, pedir e gritar. Ué, por que essa diferença toda de intensidade? O que isso quer dizer na prática sobre como buscar sabedoria? Então, para a gente desvendar esse mistério, vamos quebrar o verso e analisar essas duas ações principais. Elas são diferentes, mas elas andam juntas. Cada uma mostra um lado dessa jornada em busca de conhecimento. A primeira peça do nosso quebra-cabeça é um pedido. Mas veja bem, o texto não diz para sair pedindo qualquer coisa não, é um pedido bem específico. Então, o que seria tão importante a ponto de ser o primeiro passo? O que se deve pedir? E a resposta é inteligência. Só que calma, não estamos falando de QI ou de acumular um monte de fatos, sabe? Nesse contexto, inteligência é a capacidade de discernir, de enxergar o caminho certo no meio da confusão. É aquele primeiro passo, bem humilde, de admitir que se precisa de orientação. Agora vamos para a segunda ação. E aqui, o tom muda completamente. A linguagem fica bem mais forte. Não é mais um simples pedir, agora é um clamar, um gritar. Isso sugere uma urgência, uma paixão muito maior. Mas gritar pelo quê, exatamente? E a resposta é por entendimento. E isso fecha a ideia de um jeito genial. Pensa comigo. Se a inteligência nos dá o mapa, a direção, o entendimento é a capacidade de ler esse mapa. É conseguir navegar de verdade pelo caminho. É a tal da sabedoria colocada em prática. Olhando essa tabela, a gente consegue ver essa progressão bem clara, né? Começa com o pedir por inteligência, que é um ato mais contido, mais humilde, e aí a coisa evolui para o gritar por entendimento, que já demonstra um desejo, uma vontade muito mais intensa. É nítida essa escalada na paixão e no esforço. Tá, e daí? O que essa estrutura toda nos ensina sobre o que é a sabedoria? A resposta meio que vira o jogo de como a gente costuma enxergar o aprendizado. A grande sacada aqui é que a sabedoria não é algo que simplesmente acontece com a gente, sabe? Ela não cai no nosso colo. Pelo que o texto indica, ela precisa ser ativamente perseguida e com fervor, com insistência. É um processo que exige participação total. Vamos detalhar um pouco mais. O passo 1, que é pedir inteligência, é o ponto de partida. É reconhecer que se precisa de um mapa. Já o passo 2, gritar por entendimento, é a paixão, é a vontade de não só ler o mapa, mas de viver a jornada. É a sabedoria em ação. Ok, agora que a gente já analisou as partes e entendeu a ideia geral, como é que se aplica isso? Bom, o texto nos deixa um conselho final, uma espécie de resumo de toda essa lição. E o conselho é esse aí, de forma bem elegante e direta. A instrução é clara. Não se trata de escolher uma coisa ou outra. A verdadeira busca pela sabedoria exige as duas coisas. O pedido humilde pela direção correta e o clamor, o grito apaixonado para viver isso de verdade. E para a gente encerrar, fica uma reflexão. Se a sabedoria não é um destino final, mas sim uma busca constante, uma jornada, como a adoção de uma postura ativa, em vez de uma espera passiva, pode transformar a caminhada de qualquer pessoa que busca conhecimento e entendimento? É algo para a gente pensar a respeito.